Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Celso, sou professor de inglês, eu sou especialista em inglês para os vestibulares e estamos aqui para dar sequência. Hoje eu vou resolver com vocês algumas questões de vocabulário. Já mostrei algumas outras provas, já mostrei alguns exames, como funcionam, e hoje é uma questão muito comum, uma questão clássica, e uma questão que vocês costumam pedir bastante para resolver. Professor, como é que eu faço para resolver uma questão do vestibular, que é uma palavra que eu não conheço, que eu não faço ideia? Eu já deixei uma explicação interessante e muito importante para você que está nessa corrida para o vestibular, para aprender inglês para o vestibular, um vídeo que eu falo sobre como aprender inglês do zero. E um outro que eu falo como funcionam os vestibulares quando se trata da prova de inglês. Mas se você está chegando aqui agora, vou dar uma rápida explicação para você por que, que a prova faz assim, por que, que a prova faz essa questão do jeito que faz. E daí, na sequência, eu vou resolver duas questões da FUVEST sobre esse aspecto, o aspecto vocabulário. Vamos lá então. O que, que acontece? Não importa de onde você veio, não importa o quanto você estudou, se você estudou nada, se você estudou alguma coisa. O que importa é que todos vocês, quando chegam para o inglês no vestibular, não têm o desempenho que esperavam ter. Ou porque você não estudou, ou porque você estudou e se deparou com uma prova um tanto quanto diferente da habilidade que você possui. Por que que isso acontece? Vamos lá. Quando você estudou inglês, no caso de quem estudou, você trabalhou 4 habilidades na sua escola de inglês: a leitura, a escrita, a escuta e a fala. 4 habilidades que você usa para se comunicar. Qual é o foco na escola de inglês? Você conseguir entender, tá? Falar, escuta e fala. A escrita e a leitura são um suporte para que você desenvolva essa habilidade. Nota isso. Se você nunca estudou, você acha que tem que ir até algum livro, você acha que tem que aprender vocabulário vendo televisão, não é bem por aí. Por quê? Porque a prova que você vai enfrentar é só de leitura. Todas as suas energias, todo o seu foco tem que estar direcionado para você aprender um texto em inglês. Aprender a ler um texto em inglês. Por aí. Tá, e o pessoal que fez curso e teve essa habilidade trabalhada? Ele teve essa habilidade trabalhada junto com outras 4, provavelmente num bom nível, talvez não no nível pedido pela prova. A prova de inglês dos vestibulares das principais bancas está no nível avançado. Curso médio brasileiro de inglês para no nível intermediário ou um pouquinho além do intermediário. A escola não te enganou. A escola te entregou uma habilidade nível inglês. Você é um usuário independente. Esse é o termo em inglês, tá? Independent user. Ou seja, alguém que tem noções suficientes do idioma para poder resolver qualquer situação, para poder comunicar. Então você para no B2, que é o topo do intermediário. A sua prova vem C1. Se você quiser detalhes sobre isso que eu acabei de falar, tá aqui 2 primeiros vídeos que eu coloquei para você saber por que que isso acontece, por que que funciona dessa maneira. Outra questão, por que que eles pedem então essas palavras? Você já viu. Passa um pouco pelo que eu acabei de explicar. As palavras são selecionadas pela banca porque ela sabe quais são as palavras que você não conhece. Ela sabe quais são as palavras classificadas como nível C1. Eu vou te mostrar isso na hora de resolver uma questão aqui com você. Vou te provar como é que isso, certo? Então é isso. Você, independente do nível que você esteja, se você chegou aqui hoje, você precisa fazer desenvolver a sua habilidade de leitura. Se um acaso você está chegando aqui hoje e a prova é daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, boa sorte, tá? O tempo é muito curto para você desenvolver essa habilidade. No entanto, se você por algum motivo já tem essa habilidade de leitura de texto, ou você pode ficar aqui. Pode ser que tenha algumas coisas que eu vá te falar. Para você que já tem habilidade, pode te ajudar. Tá? O inglês, às vezes, é um pouco frustrante para um novo aluno,
porque, além de tudo, ele acha que pode ver um conteúdo e aprender. Não é conteúdo, é uma habilidade. E essa habilidade que você vai desenvolver leva tempo. Dito isso, vou resolver com você duas questões da FUVEST, certo? Eu vou puxar a primeira questão aqui. Essa é uma questão que você vai trabalhar com um vocabulário composto, tá bom? Então tá aqui, ó. No texto, o astrofísico Martin Asplund emprega a frase "The sun is the fundamental yardstick", por considerar o Sol o quê? Aí acontece, se você não tem nada de domínio, se você não conhece nada do idioma, você não vai conseguir fazer essa prova. Não vai conseguir fazer. Não. Nem se você for no texto tentar pegar por inferência e dedução por contexto, que é o que a gente sempre recomenda para você. Esse tipo de questão e é um pouco diferente da média. A média é a que eu vou mostrar na próxima. Essa aqui é uma questão de vocabulário, mas ela está pedindo o quê para você? O domínio de vocabulário. Por quê? Está te pedindo o significado de yardstick. O professor tem que memorizar o dicionário? É exatamente isso que a prova não pede. Ela vai pedir palavras realmente mais difíceis, mais específicas, para testar ou o seu domínio de vocabulário, ou testar a sua capacidade de dedução por contexto. Você não conhece yardstick, mas se você prestar bastante atenção, você conhece as palavras yard e conhece as palavras stick. E aí, na combinação dessas duas palavras, você tem uma terceira, que tem um terceiro sentido. Então vamos lá. O que é yard? Yard você deve conhecer o jardim. Professor, jardim não é garden em inglês? É. Mas o garden, onde você planta as suas flores, seu jardim, você faz um espaço terreno que existe na sua casa, um espaço vazio. Normalmente não é um terreno muito grande, é apenas uma parcela desse terreno. Talvez esse terreno tenha a medida de algumas jardas. Jarda é uma medida de distância que é em inglês. Nos países de língua inglesa, na Grã-Bretanha, usa-se jarda, não usa o sistema. Agora que se usa o sistema decimal universal padronizado pelos franceses. Então tem essa rivalidade entre a Grã-Bretanha e a França. Na Revolução Francesa, a França tentou padronizar o sistema métrico universal, que é o que a gente chama, né? Sistema métrico universal. É isso? A gente tem lá na física. Veja como as coisas sempre estão se combinando, tá? Então essa jarda era um pedaço do terreno que você tinha na sua casa, que normalmente ficava no quintal. Vendo? Por isso que às vezes você vai escutar yard como quintal. E ali, nesse espaço de terra, no seu quintal, você plantava o seu jardim, as flores. Então, o yard é essa parcela de terra, espaço, esse espaço de terra, tá certo? Mas é também uma medida de distância, coisa de 60 centímetros, tá? É um pouco diferente do metro. Ótimo. E o stick? Stick vem de graveto. Stick vem de bastão. E vem para vareta. Então, stick é todo aquele objeto que é alongado. Certo? Então, o que seria um yardstick? Yardstick é esse vareto, esse bastão que é utilizado no jardim. Aí você olha, o sol é esse jardim, esse bastão fundamental? Faz muito sentido. Mas o que você começa a perceber? Por que eu uso um yardstick? É para fazer só a proteção da minha cerca? Aí é que tá. Mais uma informação. Qual que é a informação? Futebol americano, esporte, é disputado num terreno e esse terreno é dividido por jardas. Qualquer coisa que aconteça ali, o árbitro está sempre o quê? Com uma referência para marcar. Ó, esse time aqui conseguiu um avanço de tantas jardas. Então, vou marcar essa referência aqui com o meu stick. Esse stick é chamado de yardstick. Pronto. Agora a gente tem. Ele usa aquilo para fazer o quê? Uma marcação no terreno. Yardstick faz uma marca. Yardstick é uma referência. Qual palavra que eu tenho aqui para marca, referência? Critério, estrutura,
processo, sistema ou parâmetro. Aí você, agora sim que você entendeu o yard e você entendeu o stick, que yardstick combinado é uma referência, você volta no texto e você pode chegar. Então, você perceba que é uma combinação, essa questão muito difícil foi uma combinação de domínio de vocabulário. Você pôde criar uma terceira palavra a partir das duas palavras. Sol é a referência fundamental. Sol é o parâmetro fundamental. O que poderia acontecer? Você poderia chegar no yardstick e aí não conseguir responder ainda. Já ler o texto e perceber que os cientistas estavam dizendo na reportagem que tudo o que eles sabem sobre o sistema solar, eles fazem a prova baseado com o que eles sabem sobre o Sol. O Sol é a principal referência. O Sol é o parâmetro. E note que a prova colocou algumas palavras ali: aéreo, processo, sistema. Se eu tentar traduzir ou substituir, em algum momento elas funcionam, mas não para o texto. Então nota o que vê para você ter essa habilidade. A prova te pediu, a FUVEST te pediu. Olha, eu quero os candidatos que têm certo domínio. Um candidato que tem vocabulário considerável, um candidato que tenha construído um vocabulário em inglês ao longo de um ano, e é isso que você precisa, um ano de preparação. Um ano letivo, tá? Março a novembro. Um ano letivo de preparação, ele consegue, claro, ele vai ter essa naturalidade em reconhecer a palavra, texto, e aqui eu faço a minha seleção. Quem conhece vai acertar, quem não conhece pode tentar o que for, só vai acertar no chute. Quem sabe vai acertar ou não. Vamos para a próxima questão, que é outra, essa você vai notar que é um pouquinho diferente. Ah, essa aqui eu tenho que mudar. Isso. Essa aqui foi da FUVEST mais recente, tá? Eu vou ler em inglês, e aí depois eu leio em português, e você vai notar umas diferenças quando eu falar em português, e aí eu vou dar uma orientação para você, talvez para mudar um pouco a sua abordagem a respeito do. É o seguinte, ó, então vamos lá. But typical models exhaust their stored energy after only 3 or 4 hours maximum output. Eu vou ler com você em português. Mas modelos típicos exaurem a energia armazenada por eles depois de apenas 3 ou 4 horas de máximo output. Output é uma palavra legal e, por exemplo, que eu vou dar aqui. Primeira coisa, o que é input? O que é output? Nós, professores de inglês, adoramos essas palavras porque elas são uma base que você vai aprender um novo idioma. O que você aprende um novo idioma? É uma habilidade que você desenvolve ao receber os inputs, percebe? São as amostras do idioma. E a partir do domínio desses inputs que você reconhece, você faz a produção. Você faz os seus outputs. O que você recebe? O que você lê e o que você escuta. Você decifra as palavras em texto. Você decifra os sons, você entende o que a pessoa fala. A hora que você tem um certo domínio sobre esses inputs, vocabulário que você lê, sons, palavras que você ouve, você começa a produzir output. Você coloca para fora. É a sua produção, que pode ser escrita, que pode ser falada. Input, passivo, recebo. Output, ativo, produzo. Output, você conhece na economia, você conhece na indústria como produção. Mas cabe produção aqui? Mas os modelos típicos exaurem sua energia armazenada depois de apenas 3 ou 4 horas de máxima produção. Aí vai entrar a questão do vocabulário, tá? E da tradução. Eu quero, vou até abrir e voltar aqui com você, porque isso é muito importante. Há um grande conflito no seu entendimento sobre o idioma se você acha que aprender um idioma é tradução. A tradução é uma arte, uma tentativa de pessoa que domina
dois idiomas no mais alto nível, da forma que ela consegue entender o que é dito aqui e traduzir da mesma maneira que é dito aqui. Para, a pessoa não simplesmente pega as palavras daqui e traz para cá. Ela pega as palavras daqui e traz para cá de uma maneira inteligível, de uma maneira que é possível entender. É a mesma coisa com um exemplo que eu vou pegar um exemplo bem clássico aqui para você. Quantos anos você tem? Aí eu vou traduzir no inglês. Se eu traduzir palavra a palavra, eu vou falar How many years do you have? Fala assim. Não quando quer falar sobre a idade de uma pessoa. Vamos para o outro ponto agora. Eu pego How old are you? E traduzo para você para o português, palavra por palavra. Quão idoso és tu? Quão idoso é você? Você conhece alguém que fala assim? Você conhece alguém que fala assim? Sai correndo porque é o vampiro que está acordado depois de 200 anos. Ninguém fala assim. Então, essa é a arte da tradução. Ele sabe como é que fala aqui, e não põe reparos, ele sabe que é assim que as pessoas falam, ele sabe como é que as pessoas falam aqui. Ele faz essa arte de ajustar. Ah, essa frase aqui tem essa ideia aqui. Não existe na língua uma combinação entre países, não existe uma ONU entre países que fala assim. Gente, quando eu falar caneta no Brasil, aí fora vocês vão falar pen, tá beleza? Tá combinado? Combinado. Essas palavras, elas não têm relação entre si, as palavras. A história das palavras, sim. Mas as nomeações entre elas não tem nenhuma referência, tá? Aí você pensa assim, tá, beleza, professor. Em inglês, Estados Unidos, pen. E vem do latim, pena. A gente também usa para escrever, olha só. Mas a gente não fala pena aqui para caneta em português. A gente fala caneta vindo de outra família. Canudo, cano, canal. Pega outra forma para fazer essa expressão. Quer ver que curioso? Você vai para Argentina, Buenos Aires, espanhol. Eles não falam canetita. Não existe isso. Eles falam biromê. E biromê é a variação do nome da pessoa argentina, por suposto, que desenvolveu a caneta esferográfica, aquele sistema da caneta esferográfica, um argentino desenvolveu. Para o orgulho portenho, chama-se a caneta esferográfica por lá de biromê. Isso se estendeu para todo tipo. Percebeu? A história das palavras, ela é um processo autóctone, ou seja, acontece dentro do território e é independente do que acontece. Não há uma combinação. Há, como eu falei nos meus vídeos aqui anteriormente, muita coisa que é cognata. Usa num idioma, usa no outro. Mas eu não parto para esse processo para fazer tradução. As coisas têm nome. A tradução passa um pouco diferente. Entendido isso? A hora que você perceber isso, você começa a aceitar. A palavra é essa, aceitar, não traduzir. A minha meta com os alunos é que vocês leiam os textos sem traduzir, sem fazer esse duplo processo mental. Traduz e entende. Não. Você tem tanto acesso ao texto, você tem tanta prática na leitura do texto, que você lê o texto e entende. Você não traduz. Você ganha uma nova habilidade. Certo? Bom, dito isso, vamos para a questão. Tá aqui, ó. Então ele falou: Every smartphone owner knows. Cada proprietário de smartphone sabe. Essa ordem diferente das palavras também atrapalha muito quem está no começo, mas você vai aprendendo que no inglês os adjetivos vêm sempre. Their capacity dwindles with each recharge. A capacidade do Windows após cada recarga. Bom, e você já consegue acertar a questão. Se você é proprietário de um smartphone, sabe o que acontece com a capacidade da bateria de um celular a cada recarga? Ela cai. Portanto, não pode ser improve, não pode ser direct, não pode ser propagate, não pode ser break. Só pode ser o quê? Decrease, que é uma palavra
cognata. Decréscimo. E acréscimo? Accrease? Não. Acréscimo? Increase. Increase, decrease. Termos, prefixos que você conhece, você estuda. Eu faço isso com meus alunos, eu tenho uma aula só sobre prefixo e fixo. E aí você já começa a desenvolver uma série de palavras. E é uma palavra cognata. Então, o que a banca fez aqui? Testou a sua capacidade de inserir sobre uma palavra que eu tenho certeza que você nunca viu. E a banca selecionou essa palavra a dedo. Selecionou sabendo. Dá uma olhadinha aqui. Eu trouxe para você o dicionário. Certo? No dicionário ali você vê claramente, ó. Dwindle to. Se tornar menor em tamanho ou quantidade, ou menor em números. Está ali, ó. Lá embaixo, decrease. Certo? Um sinônimo. Nesse aqui, eles normalmente sinalizam qual é o nível dessa palavra. E aqui estava o C1, mas nesse dicionário aqui ele não apareceu, mas normalmente quando você vir nesse dicionário, às vezes ele marca. Para essa palavra, eles não marcaram, tá? Normalmente eles vêm aqui, do ladinho eles marcam para você qual é o nível dessa palavra. Turma, dito isso, você percebeu. Não foram questões fáceis, tá? Mas, a partir do momento que você passa a desenvolver sua habilidade de texto, e a cada momento que você lê um texto, a cada momento que você aumenta a capacidade de leitura, você aumenta o seu vocabulário, consegue selecionar esse tipo de questão na prova e começa a responder por elas. E você não precisa ler todo o texto para uma vantagem, tá? Espero que tenha ficado claro. Se você acha que está muito místico, coloca essa palavra aí. Professor, não tanto quanto místico para mim ainda. Se não está místico, você fala, professor, já estou entendendo. Não traduzindo. Certo? Professor, entendi. Não é que a tradução é um pecado. Não é que a tradução está errada. Assim, está errado você ir para o Google Tradutor toda vez. Você vai para o Google Tradutor toda vez, aí não vai rolar. Mas aí também não vai rolar seu gabarito na prova. Certo? Não vai ficar bravo comigo não, tá? Só. Eu paro por aqui, vejo vocês na próxima. Muito obrigado, até mais.